Vamos lá. No nosso último encontro, a gente falou Ainda sobre a nós não origem. estamos te ouvindo. Bom, antes de mais nada, eu quero começar com uma dica para a gente que está estudando agora um pouco de cordel, e eu imagino que todos aqui gostem de filme. É um filme do Alceu Valença, um filme lindo, 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 chama A Luneta do Tempo. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme que toda a narrativa dele se dá através do cordel, através de quadras, através de cestilhas, de martelos agalopados. Enfim, o filme todo se dá na narrativa de cordel. É lindo, 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 conta a história de Lampião e Maria Bonita e todo o cangaço, né? Enfim. Tá aí a dica, Luneta do Tempo, de Alceu Valença. Vale muito a pena, muito, muito, muito lindo o filme. Então, vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre a origem do cordel e hoje a gente vai aprender os tipos de cordel que existe e vai aprender a fazer um cordel. A gente vai desenvolver cada um seu próprio cordel, para que no nosso último encontro aí eu escolha um cordel e a gente dê uma premiação. Vamos lá. Ô, Fernando, se você quiser colocar aquela imagem lá, por gentileza. O cordel, gente, basicamente, ele existe quadra, cestilha, septilha, aquele terceiro lá. Isso, legal. Isso, esse aí. Aí, legal. O mais sucinto possível, tá, gente? Porque tem muita informação, tem muita coisa. Então, eu trouxe esse daqui, eu escrevi até uma coisinha bem, bem simples, assim, para a gente entender. A forma das estrofes do cordel. A estrofe é um conjunto de versos separado por uma linha. O que quer dizer isso? O verso do poema é cada linha do poema, é cada frase do poema. Isso é o verso, tá, gente? E a estrofe, aqui está escrito separado por uma linha em branco, por um espaço em branco, para ficar bem claro para a gente entender, ó, aqui é uma quadra, são 4 versos, esse espaço em branco seria você pular uma linha e escrever uma nova quadra, tá? No começo, todos os cordéis eram escritos de quadra, e muitas vezes eles nem eram escritos, eram só cantados através de quadra. Depois que foi se desenvolvendo ao longo do tempo outros estilos de cordel. Aqui, ó, tem um bem simples do Gonçalo Ferreira da Silva. Vou ler rapidinho para a gente. Ó. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. Um besouro também ronca, vou olhar, não é ninguém. A gente olhando assim, é bonito, tal, tá, a métrica dele está perfeita, só que existem regras dentro dele, que a gente vai estudar aqui agora, para a gente poder fazer o nosso próprio cordel, seguindo todas as regras extremamente rígidas dele, né? Aqui, se vocês viram, não tenho medo do homem. Se a gente for dividir esse verso, se a gente for dividir as sílabas dele de maneira gramatical, como a gente aprendeu na escola, não tenho medo do homem. Aqui tem 8 sílabas, tá? Isso já fugiria ao cordel, porque o cordel, a quadra, ele tem que ter 7 sílabas. Porém, agora que vem o segredinho, é o seguinte: dentro do cordel, a gente não faz essa divisão silábica gramatical. Essa divisão silábica a gente chama de divisão silábica poética. Por quê? Depois, Fernanda, se você puder subir lá naquele primeiro exemplo, lá no primeiro quadro, isso. Por quê? A gente só conta até a sílaba tônica de cada verso. Vai ficar bem claro aqui com esse exemplo, tá, gente? Ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, do nosso saudoso Gonçalves Dias. Aqui é o que eu estou explicando para vocês. Ó. Eis como se contam as sílabas, de maneira poética. Minha terra tem palmeiras, não conta o ras. Por quê? A sílaba tônica de palmeiras é no meio. Então, morre ali. A gente só conta até ali. Então, é muito interessante, quando a gente for escrever o nosso cordel, a gente conhecer cada palavra,
conhecer a sílaba tônica de cada palavra. Enquanto a gente for escrever cada versinho, pelo menos eu faço isso, depois de cada verso escrito, eu volto e conto. Igual está aqui esse exemplo bem simples. Minha terra tem palmeiras, né? Depois você passa aí, Fernanda, para o quadro de baixo, por gentileza. Vocês veem aqui, ó, que não conta o ras, né? Aqui é a mesma coisa. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse aqui é um outro exemplo, que também é uma regra muito rígida dentro do cordel, que é o seguinte, ó. Vale a pena lembrar que quando a palavra seguinte de um verso inicia com vogal, dependendo do caso, pode haver a junção da primeira sílaba com a segunda. O que que isso quer dizer? Aqui nesse exemplo em cima, ó, as aves que há. Se fosse dentro de uma divisão silábica gramatical, a gente teria que dividir o que e o a. Só que aqui não. Aqui, porque na divisão silábica poética, a gente divide como a gente fala. É de acordo com o tempo de cada pronúncia, tá? Essa que é a grande diferença. Fernanda, por gentileza, se a gente puder ir para o quadro 4. Isso. A gente falou até agora das quadras. As quadras são estrofes de 4 versos, onde obrigatoriamente o segundo verso tem que rimar com o quarto, tá? Isso é padrão de toda a quadra. Hoje em dia, dificilmente algum cordelista vai usar de fazer quadras. É muito difícil. É mais utilizada a cestilha, a setilha, que é esses casos que a gente vai ver aqui agora. As setilhas nada mais são do que estrofes de 6 versos, sendo que cada verso tem 7 a 9 sílabas. O segundo, o quarto e o sexto rimam entre si, deixando órfãos o primeiro, o quinto e o resto. Ó, a sextilha seria a quadra com 6 versos, porém, obrigatoriamente, vocês estão vendo aqui, ó, o segundo, o quarto e o sexto, eles têm que rimar e tem que seguir também essa regrinha da divisão silábica. Aqui, por exemplo, ó, o pobre vive sujeito. Tem que ter obrigatoriamente 7 sílabas. Tá, gente? Tem que ser dividido em 7 sílabas poéticas, não é as sílabas gramaticais. É do jeito que a gente fala. Tá? Até aqui ficou bem claro essa questão da divisão das sílabas, gente? Só para eu dar continuidade aqui. Sim. É um pouco difícil, mas entender, sim. Até você pegar o jeito é meio complicado, sim. Mas depois que você pega o jeito também, a gente pega gosto, começa a escrever, a hora que você vai ver, você já está fazendo martelo agalopado, já que é o mais complicado. Então, gente, ó, a cestilha, mais uma vez explicando, é uma estrofe com 6 versos, sendo que em cada verso é obrigatório ele ter uma divisão silábica de 7 sílabas. Aqui em cima, no exemplo, está escrito estrofe de 6 versos, sendo que cada verso tem de 7 a 9 sílabas. O cordel que veio da Península Ibérica tem muitos exemplos dele com divisão de 9 sílabas. Porém, no Brasil, eu confesso que desconheço. Todo cordel que eu conheço, ele é dividido em 7 sílabas, no caso da cestilha. Tá? Eu espero que esteja ficando claro. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. O pobre vive sujeito. O to a gente não conta, ele tem 7. Acho que está dando para entender, né? Tem que ter 7. Cada versinho, você divide ele e ele tem que ter uma divisão de 7 sílabas. Tá ok? Essa é a cestilha. Esse é um estilo de cordel bem ele, porque é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso cordel para a próxima aula, tá? Tem a quadra, que eu acho que é bem simples, depois tem outros que são mais complicados, mas a cestilha, por ser um dos mais utilizados, eu acho que é o mais legal para a gente usar. Depois, Fernando, por gentileza, para o próximo quadrinho, tem a setilha, que é a estrofe com 7 versos, de 7 a 9 sílabas. 7 sílabas, tá, gente? Essa coisa de 9 sílabas aí não é utilizado. Então, para não complicar tanto, vamos deixar uma estrofe com 7 versos,
de 7 sílabas. O segundo, o quarto e o sétimo rimam entre si, e o quinto verso rima com o sexto, como está nesse exemplo bem simples aqui, ó. Vou escrever de seu lunga um fato que se passou, que antes ninguém sabia, mas que alguém me contou, que para ganhar dinheiro, até mesmo de bicheiro, seu lunga trabalhou. Esse estilo de cordel, que é a cetilha, é o mais utilizado também na música, tá? Muitos músicos se utilizam da cetilha para fazer as suas composições. Depois, por gentileza, Fernanda, o 8 pés de quadrão. Que aí vocês vão vendo que dá continuidade, né? Uma estrofe de 8 versos, de 7 sílabas também. Vocês veem que obrigatoriamente todas têm 7 sílabas, tá, gente? Independente da quantidade de versos, todas têm 7 sílabas. Depois a gente vai chegar lá na frente em um estilo que tem 10 sílabas, mas até então quero que vocês deixem bem gravado que a divisão de cada verso é de 7 sílabas. Dentro do 8 pés de quadrão, ou da oitava, tem muita gente que chama de oitava, os 3 primeiros versos rimam entre si, o quarto verso, o quinto e o oitavo rimam entre si, e o sexto verso rima com o sétimo. Então, vocês veem que é um pouco mais complicado também. Eu canto com Zé Limeira, rei dos vales do Teixeira, nesta noite prazenteira da lua sob o clarão, sentindo no coração a alegria deste canto, por isso é que eu canto tanto nos 8 pés de quadrão. Vocês veem toda a musicalidade na hora que a gente começa a declamar o verso, né? Por isso que a divisão silábica dele é feita de maneira que a gente chama de divisão silábica poética, que é devido ao tempo da pronúncia de cada palavra, tá? Por mais que seja uma cultura literária, hoje a gente trabalha com o cordel de maneira literária, ele não deixou para trás a sua oralidade, né? Então, dentro da composição dele, a gente vê que a gente tem que seguir a oralidade, por mais que seja escrito. Depois, mais um quadrinho, Fernanda, por gentileza. Depois tem as décimas, é aí onde eu ia chegar. As décimas são as mais complicadas. O filme que eu falei no começo, que é A Luneta do Tempo, tem muitas décimas, tem umas décimas riquíssimas, riquíssimas. Vale a pena assistir, pausar, ouvir de novo, é muito legal. São 10 versos de 7 sílabas, as mais usadas pelos repentistas. Excelente para glosar notas e as modalidades, só perde para as cestilhas, adequados para a narrativa de longo fôlego. O que ele quer dizer com isso daqui? É aqueles repente onde um intima o outro, onde um, entre aspas, briga com o outro, entendeu? É o que eles mais usam. O primeiro verso rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto rima com o sétimo e o décimo com o oitavo e com o nono. Então, vocês veem a complexidade da estrofe. Aqui é uma décima, são 10 versos. As obras da natureza são de tanta perfeição que a nossa imaginação não pinta tanta grandeza para imitar tanta beleza das nuvens com suas cores se desmanchando em louvores de um manto adamascado, o artista com cuidado da arte aplica os primores. O Golino do Sabugui. Peço desculpa, aí tem uma falha aqui no sétimo e no oitavo verso, mas foi na hora de digitar. Essa aqui são as décimas, tá, gente? A gente viu que todos eles foram seguindo estrofes, as estrofes vão mudando, né? A quadra, depois cestilha de 6, de 7, de 8, até as de 10, que são essas daqui, todas sempre seguindo essa divisão silábica de 7 sílabas poéticas dentro de cada verso. Com exceção, próximo quadrinho aí, Fernanda, por gentileza, desse estilo aqui que a gente chama de martelo agalopado. O martelo agalopado seria uma décima, porém, ela não é uma divisão silábica de 7. Ela é bem mais complexa, ela é de 10. Ela é uma decassílaba. Cada verso é dividido em 10 sílabas poéticas. Tá? Aqui vocês podem ver. Ó. Atirei meu casaco sobre a mala. Se vocês reparar, em negrito,
no atirei, no casaco e no mala, do mala, estão todos em negrito. Por quê? Dentro do martelo agalopado, cada verso, além de ser obrigatoriamente dividido decassílabo, ou seja, em 10 sílabas poéticas, cada palavra ela tem que ter a ênfase, ela tem que ter a tônica na terceira sílaba, na sexta sílaba e na décima. Então, vocês vê a complexidade do martelo agalopado, né? Quando a gente vê um cantador, algum repentista declamando um martelo agalopado, parece que é simples, não, mas é muito complicado. Vocês vê, ó, além de ter o verso com a divisão silábica de 10 sílabas, terceira sílaba na sexta e na décima. Isso é considerado martelo agalopado. Tá legal, gente? Esses são os estilos de cordel que existe. Quero pedir para a Fernanda voltar lá na cestilha, que é o nosso quarto quadradinho. Isso. E esse daqui é o mais utilizado, tá? Esse estilo de cordel aqui é o que a gente vai trabalhar para que vocês tragam. Depois eu até quero perguntar para a Fernanda aqui, por gentileza, esses cordéis que eles vão fazer, vai ser entregue para a gente de que maneira? Vai vir por e-mail? Como que é, Fernanda? Eles podem estar enviando por e-mail, tá? O e-mail que eles realizaram a inscrição. Ah, tá. Tá legal. Tá ótimo, então. Então, gente, vocês vão fazer o seu próprio cordel dentro desse padrão da cestilha, tá? Que é uma estrofe com 6 versos, onde obrigatoriamente o segundo rima com o quarto, que rima com o sexto, tá? Os outros não precisam rimar. E depois eu quero perguntar mais uma vez se ficou bem clara essa questão da divisão silábica. Cada versinho, cada verso, cada linha, vocês conseguem dividir ela de maneira poética, sendo que vai ficar com 7 sílabas poéticas cada verso, e o segundo verso rimando com o quarto, e o quarto rimando com o sexto. Muitos poetas que escrevem cestilha, eles escrevem 8 estrofes, na grande maioria, no mínimo 8 estrofes, 16 ou 32, e tem até de 64, enfim. Eu queria deixar o desafio aqui para a gente escrever no mínimo, um cordel com 8 estrofes, se for possível, com 6 versos cada uma, que é o mínimo que os poetas, quando vão fazer uma cestilha, eles escrevem. Tá? Então, eu quero deixar esse desafio aqui. E para vocês que vai escrever o primeiro cordel, eu quero deixar uma dica assim, para escrever principalmente sobre o que vocês conhecem, porque aí fica bem simples, fica uma coisa que flui de maneira natural, né? Vocês pegar um assunto que vocês conhecem e destrinchar ele dentro do cordel. E uma outra dica também que eu deixo é o seguinte: o cordel ele é uma cultura popular, tá, gente? Não é erudito, então não é interessante a gente ficar usando palavras difíceis, escrever de maneira muito difícil, não. Como diria a Dalinha Catunda, o cordel tem que ter cheiro de povo. Ele tem que ter cheiro de povo. Então fica aí a minha dica para que vocês escrevam sobre o que vocês conhecem, para ficar fácil de fluir a coisa, e que vocês escrevam para o povão, que vocês não escrevam de maneira erudita. Eu sei que muitos, né, escrevem coisas muito poéticas, mas, enfim, o cordel ele é mais simples. Tá legal, gente? Alguma dúvida para a gente fazer esses cordéis aí para o nosso próximo encontro? Ou ficou claro? Ficou claro. Legal. Que bom. Esse primeiro que você mostrou da cestilha, eu Sim. não entendi por que ele é considerado certo. Oi? Sílabas. Ah, tá. Na A divisão. divisão Ah, silábica legal, dele. legal.
Então, só que assim, ó, não é que ele tem 8 na divisão gramatical, na divisão silábica gramatical, que é aquela divisão que a gente fazia lá na escola, que o professor dava uma frase, né? Dentro do cordel, a gente não divide dessa maneira. A gente divide o verso como a gente. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui você falou da cestilha, né? Desculpa, da cetilha, né? Isso. Tá, Esse igual. primeiro, eu queria que, se você pudesse, falar de novo a É o, divisão dele poética, e não tá, a silábica gramatical. tá certo. Você deu de exemplo. Esse exemplo que eu usei aqui. Vou escrever de seu Lunga um fato que se passou. Eu acho que foi esse, né? Você vê que eu salvei aqui. Tá. É porque assim, ó, eu vou contar aqui. Pobre vive sujeito. Desculpa, eu não ouvi. O pobre vive sujeito. Ah, tá, das cestilhas, entendi. Ó, o pobre vive sujeito, certo? Se a gente fizer a divisão gramatical, ele tem 8, exatamente. Só que aqui a nossa divisão não é gramatical, a gente tem que dividir ele de maneira poética. Então a gente vai dividir como a gente fala, sendo que uma outra regrinha. A gente só vai ler até a sílaba tônica de cada palavra. Então, aqui, ó, o pó vive sujeito. Eu vou ler só até aqui, entendeu? Aqui é a sílaba tônica dela. O to, eu desprezo, eu não vou ler ele. Não vou ler assim, entre aspas, eu não vou considerar ele na hora de contar. Então, por isso que é muito interessante a gente saber a sílaba tônica de cada palavra. Porque muitas vezes a gente escreve um verso, igual nesse caso, e a gente acha que tem 8, mas não tem, né? O pobre vive sujeito. Então, morreu ali. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Entendi, Ah, sim. legal. Legal. Que ótimo. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida aí. Eu achei legal essa dúvida que a Tayane trouxe aqui agora, porque é o que mais se levanta. A gente fez esse. Nós sempre aprendemos a dividir dessa maneira, né? As sílabas. Então, fica meio complicado até a gente adequar tudo isso daí. Mas eu acho que ficou claro, né? Ficou legal, deu para entender. Difícil, mas ficou claro. Eu vi que a coisa não é simples assim, não. A gente às vezes ouve, né? Parece que é simples. Vocês vão ver a dificuldade na hora de fazer. Na hora de fazer. O cordel ele tem que ser difícil para fazer e fácil para ler, fácil para entender, fácil para interpretar. Para que qualquer um de qualquer classe possa pegar, ler, gostar, chamar a atenção de todo o público, né? Acho que essa é a grande magia do cordel. Bom, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se não, por mim tá legal. Fernanda. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar? Acho que a dúvida agora vai ser quando a gente fizer, né? Pois é. Sim. Então, a gente fica aguardando, tá? A produção de vocês. Vocês podem enviar pelo mesmo e-mail que vocês fizeram as inscrições, tá? É projeto identidade literária@gmail.com. Aí o professor fará uma seleção aí das produções, um sorteio que vai concorrer a alguns prêmios oferecidos pelos acadêmicos da Academia Araçatubense de Letras, que apoiam o projeto e a oficina de cordel do professor André. Tá certo? Certo. Então é isso, professor. Pode encerrar suas palavras finais. Ótimo.
agradecido mais uma vez aqui pela oportunidade, agradecer a Fernanda demais pelo suporte aí, a vocês que participaram. E se quiser enviar mais de um cordel também, tá, gente? Fiquem à vontade. Vou ler com o maior carinho, escolher com o maior carinho também. Valeu? Obrigadão. Obrigado pela aula, professor. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Tchau, obrigadão.